Se eu te contar o que está acontecendo, você acreditaria? Então fica comigo até o final desse vídeo, Nação Rubro-Negra, porque eu vou trazer muitas informações do Flamengo. Vou falar por que a Leila está perseguindo o Flamengo. Vou revelar também todo esse imbróglio, toda essa situação de doping em todos os jogadores do Estudiantes, que já passou, mas por que da preocupação do Flamengo? Ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamute que se inscreva, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas, para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão. Bora bateu? Bora flamengar? Bora falar de Mengão? Vamos que vamos então, gente. Eu tenho vários assuntos para falar, inclusive do jogo entre Flamengo e Bahia. Tem que falar também jogadores que foram, mas antes quero começar com dois assuntos polêmicos. Gente, primeiro eu vou falar da situação da Leila, porque já tá chato. Vamos desmiuçar isso de uma vez. A Leila Pereira, ela agora criou uma rivalidade com o Flamengo. E segundo a própria Leila, ela irá processar o Flamengo, né? Pelo dinheiro que foi congelado, que foi para a justiça referente a todo esse imbróglio lá da Libra, que nem nele é Libra, mas é Leibla, não é Libra, é Leibla. Gente, acontece o seguinte, a Leila, o que ela não tem é nada de bobo. Por quê? Primeira coisa, é impossível, não tem como ela derrubar a liminar que ela tá tentando derrubar, porque essa liminar já está lá, porque não derrubaram até agora? Porque não tem precedentes. Porque o Flamengo não fez nada, o Flamengo só tá lutando pelo direito. Quem congelou o dinheiro foi a Globo, que o colocou sob júris. Então o Flamengo não tem nada a ver com nada. E os outros 70% estão sendo liberados. O Flamengo só tá brigando na questão do pay-per-view, e isso o próprio presidente BAP falou. Falou o quê? A partir de agora acabou a palhaçada do Flamengo. A partir de agora o Flamengo vai brigar sim. A partir de agora o Flamengo vai reclamar sim. Gente, uma das coisas que mais me enojava, que mais me entristecia na antiga gestão do do Rodolfo Landim, juntamente com o Marcos Braz, era a passividade que eles tinham em aceitar tudo. Gente, o Flamengo é o carro-chefe do futebol brasileiro. É o trem pagador. E sempre o Flamengo prejudicado pela CBF, eles... Flamengo prejudicado na arbitragem, eles... Tudo contra o Flamengo, eles... Agora, com o BAP não tem isso. Bateu, levou. E mesmo se não bateu, vai ouvir, irmão. O Flamengo soltou uma nota na última sexta-feira, por volta de 22 horas, dizendo que a partida contra o Cruzeiro teve o menor índice de bola rolando dos últimos tempos. E que nas últimas 4 partidas do Flamengo não atingiu o mínimo pedido e aceitável pela FIFA, de 60% de posse de bola rolando. Por quê? Porque os árbitros estão picotando o jogo do Flamengo. Porque o jogo do Flamengo é um jogo bonito, então o adversário vai bate, e os árbitros estão coniventes. Então acabou. A partir de agora o Flamengo pode ser chamado até de chorão, mas o Flamengo vai reclamar sim. O Flamengo vai colocar a boca num trombone sim. Acabou essa palhaçada de pisar no Flamengo, achar que é a maior do Flamengo, roubar o Flamengo, fazer coisas do Flamengo, o Flamengo ficar calado. Isso não vai mais acontecer. E voltando para a Leila sabe que não tem como ela derrubar essa liminar. Pode até lá na frente eles conseguir fazer o repasse para os clubes, a parte do Flamengo ficar congelada, o Flamengo ir para a justiça, porque eu conversei com um amigo meu advogado, ele estava me dando umas dicas, enfim, me explicando o que pode acontecer. É tão pouco complexo, tá trazendo aqui, demorado.
Só que a Leila, ela tá agindo de uma artimanha muito bem sucedida pelo Vasco. Como assim, Flamundi? Gente, acontece o seguinte, a Leila, de boba, ela não tem nada. Lá no final dos anos 80, dos anos 90, o Eurico Miranda, para quem não conhece, pesquisa aí, Eurico Miranda, foi um dos folclores presidentes do Vasco da Gama. Ele começou a falar tudo do Flamengo. Você desse bom dia para ele, bom dia que nada, porque o Flamengo estragou meu dia. Se você desse boa noite, ele boa noite que nada, porque o Flamengo estragou minha noite. Se você falasse, vai almoçar, não vou almoçar não, que o Flamengo pediu minha fome. Tudo que ele fosse falar, ele referia o Flamengo. Tudo que ele fosse explicar, ele colocava o Flamengo. Cada palavra que saía da boca dele, a palavra Flamengo saía junto. E com isso, criou-se uma rivalidade entre Flamengo e Vasco que não existia. Por quê? Porque o rival histórico do Flamengo é o Fluminense. Talvez você jovem, tenha aí 20 anos, 20 e poucos anos, acredita que o rival do Flamengo é o Vasco. Não é e nunca foi e nunca será. O rival histórico do Flamengo é o Fluminense, não é o Vasco. Tanto é que no hino do Flamengo refere-se ao Fluminense e está escrito: e nos Fla-Flus ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então o rival do Flamengo é o Fluminense, não é o Vasco. Só que o Eurico Miranda ficou batendo, falando de Flamengo, falando de Flamengo, falando de Flamengo, falando de Flamengo, e criou-se essa rivalidade. Trouxe o Vasco para a mídia, e com isso o Vasco cresceu até mais. Ficou mais famoso, teve mais audiência, teve mais visão. Ele conseguiu fazer contratos melhores em marketing, em patrocínios, em televisão. Por quê? Porque o Flamengo trouxe o Vasco. Mas de tanto ele falar do Flamengo, não porque o Flamengo falava. Então, o que a Leila está fazendo é, tudo fala do Flamengo. Porque quando está falando do Flamengo, automaticamente você fala do Palmeiras. Então o Palmeiras não tem... Gente, eu vi uma coisa, o Flazoeiro, o Guilherme, do canal Flazoeiro. Inclusive, se tiver alguém aqui que gosta do canal Flazoeiro, comente aí. Flamundi, eu gosto do canal Flazoeiro, mas também sou seu fã. Coloca aí. Será que tem alguém fã do Flamundi? Será? Nem que seja umzinho, fã do Flamundi? Colocar Flamundi, eu sou seu fã. Dá essa moral pra gente aí. E vou te responder. Vou te mandar um abraço, coloca também o nome da sua cidade. Acontece o seguinte, o Guilherme do canal Flazoeiro, cara, ele esculachou a Leila. Ele detonou a Leila Pereira. Ele, resumindo, ele falou assim, Leila, vocês estão brigando com o Flamengo, sendo que vocês são minúsculos. Você entende de números. Você entende de porcentagem. E você sabe no seu coração que o Flamengo tem o direito. Eu vou dar um exemplo pior, ele falou. A rede oficial do Palmeiras no YouTube, nossa, ele pegou pesado. O canal oficial do Palmeiras do YouTube, ele pegou 6 vezes menos visualizações do que o meu canal, que é o canal Flazoeiro, que é alternativo, não tem nada a ver com o Flamengo, não é o canal oficial do Flamengo. Então nem se compara com o canal do Flamengo mesmo, oficial, Flamengo oficial. Esse aí eu nem vou colocar na briga. Mas referindo do meu canal, que é um canal alternativo, eu fiz 6 vezes mais views. O meu canal é maior que o canal oficial do Palmeiras. Esculachou a Leila Pereira. Esculachou, cara. Então, é isso mesmo. A verdade é essa. A Leila está usando da tática Eurico Miranda, que é falar mal do Flamengo, falar mal do Flamengo, falar do Flamengo. Bom dia, Leila, né? Bom dia nada. Flamengo estragou meu dia. Boa tarde, Leila. Boa tarde nada. Flamengo estragou minha tarde. E aí, Leila, tudo bem? Não tô bem não, porque o Flamengo... Então tudo que ela vai falar agora, vai falar do Flamengo pra quê? Pra trazer o Palmeiras, que é pequeno, pra tentar ficar sempre perto do grande, que é o Flamengo. Essa tática chamada tática Eurico Miranda, que fez isso com o Vasquinho da Gama. Então, gente, não dá ibope, não se importa, fecha com o Flamengo, esteja do lado do Flamengo, que se dane-se a Leila, beleza? Bora mudar de assunto, vamos falar agora dessa situação de dope coletivo. Meu Deus do céu. Cara, isso é muito sério. Ó, jornalistas
vazaram a informação que na Argentina está sem agência regulamentadora que faz exames de doping. Diferentemente aqui no Brasil, que tem todo jogo doping, que aparecem de surpresa nos treinamentos, no CT, igual aconteceu com o Gabigol, que dá aquela confusão toda. E lá na Argentina não está tendo doping. Então, com isso tudo, vários atletas estão morrendo. No último ano, 5 atletas morreram por causa de doping na Argentina. Não atletas de futebol, mas atletas no modo geral. E estão processando os Estudiantes pelo fato do Estudiantes ter jogado com doping coletivo. O que é um doping coletivo? O doping coletivo é quando um clube ele vai para uma partida e nenhum deles fazem um exame antidoping. Aí quando nenhum deles fazem um exame antidoping, a lei enxerga que o coletivo estavam dopados. Dá para saber se estava dopado? Não dá. Mas é um doping coletivo. E já os Estudiantes, que tá todo errado, o futebol argentino tá todo errado, agora já estão processando a Conmebol e o Alejandro Domingues, que a culpa é deles e não do futebol argentino, mas a culpa é do futebol argentino. Porque não tem no clausura, não tem no abertura, não tem em nenhum campeonato na Argentina, em nenhum esporte na Argentina tá tendo doping. Nem para os visitantes, ou seja, se o Flamengo fosse lá dopado, o Flamengo jogaria. De boa, de boa, de boa. O problema é que, quando o Flamengo voltasse, aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. Aqui no Brasil tem essa agência regulamentadora antidopagem. E os argentinos, eles têm essa fama de doping, irmão, de tomar um negocinho, fazer um negoçaço. Por quê? Lembra da Copa de 90? Deram aquela água batizada pro branco lá, que o branco ficou grogue assim, ó. Então eles têm esse histórico, irmão. Isso preocupa muito, por quê? Primeiro que o Estudiantes correu mais do que eu achei que ele correu, irmão. Eu até pensei assim, rapaz, o Estudiantes tá correndo pra caramba, cara. O time deles é feio, mas tá dando um cansaço no Flamengo. Tudo bem que o Felipe Luiz também deu uma segurada, foi um Flamengo irreconhecível. Mas eram Estudiantes assim, com olho desse tamanho, cara. Era estranho, irmão. Flamengo, você tá cravando que ele estava dopado? Não, mas também não tem como saber. Não tem como saber. E doping, gente, não é só aqueles doping que os caras tomam doping e vai acusar daqui um mês, daqui um ano, não. Tem aqueles doping que 24 horas sumiu do organismo, aqueles... Só pra dar aquele gás, assim, tipo energético do mal, assim, o cara toma pum. E aonde que tá a preocupação? Porque o Estudiante já passou. Então, pouco me importa a vida do Estudiantes. A preocupação agora é porque o próximo adversário do Flamengo é o Racing, que também é argentino, que não tá tendo doping lá, e é um time muito melhor do que o Estudiantes dentro de campo. Ou seja, o Flamengo já vai ter a dificuldade de encarar o Racing dentro de campo, e ainda tem uma dificuldade de encarar o Racing fora de campo nessa parada de antidopagem. Então, eu acho que passou da hora da Conmebol tomar as rédeas e uma atitude. Porque é inaceitável, inadmissível no futebol moderno, você ter um futebol que é tido como a Champions League da América do Sul. Tá me entendendo? Você ter partidas que não tem controle antidopagem. Que o cara pode jogar doidão. Ou 2 pode jogar doidão. Os 11, os 22 pode jogar doidão. Tomando um energético batizado, aquele que dá aquele gás ali só pro... Gente, tem veneno pra tudo. Não é só dope que dá aqueles dope que o cara fica horas, anos, não. Tem dope que o cara toma. Ele vai valer só pra 4, 5 horas. O cara tá 5 horas, durante 2, 3 horas ele vai entregar tudo. Depois vai sair do organismo. Por isso que existe o controle antidopagem depois dos jogos.
Termina o jogo, a gente escolhe 2 ali de cada lado, 2 de cada lado e... manda fazer xixi, irmão. Por quê? Porque tem dope que é rápido. Tem dope aí que ele vai durar 2 horas só no organismo do cara. É só pro cara jogar mesmo. Pra ele... Então, é uma vergonha pro futebol sul-americano. E uma preocupação pro Flamengo muito grande, que o Flamengo tinha que correr atrás disso. O Flamengo tem que ir na Conmebol de novo, da mesma forma que o Flamengo foi na Conmebol. Por causa do Gonzalo Plata, tem que ir na Conmebol de novo, por causa dessa parada de antidopagem. Porque vai encarar o Racing e se os caras chegarem tudo doidão. Tudo doidão, malucão, tudo cheio do negócio. E aí? E aí? Vão culpar o Felipe Luiz, né? Vão culpar os jogadores? Sendo que talvez outro clube tá levando vantagem porque tá doidão, tomou um energético batizado, fumou um negocinho estragado. Não dá, irmão. Não dá mesmo. Aqui no canal Flamundi a gente fala a verdade nua e crua. Doa quem doer. Aqui, se precisar, a gente fala até do Flamengo, mal até do Flamengo, se for por bem do Flamengo, porque eu não passo pano. Eu não passo pano. Não passo pano. Agora, isso aí é um absurdo. Isso não existe no futebol. Não existe no futebol uma coisa dessas. Então, nós vamos ficar de olho nessa... O que vocês acham disso tudo, cara? Vocês, não, eu quero aprender com vocês através dos comentários. Por favor, comente o que vocês acham de todo esse imbróglio do doping aí. Pra mim é um absurdo. Eu acho que, na minha opinião, os clubes argentinos tinham que ser proibidos de continuar a competição. Perder pro WO. Essa é a minha opinião. Comente, quero saber o seu comentário. Deixa o like também, se inscreve no canal, até porque é que eu não trago bet para você perder o seu dinheiro. E eu preciso muito da sua ajuda, que é a sua inscrição, que é o teu like, beleza? Se você chegou até o final, comente aí, Flamundi, cheguei até o final, também dá essa força pra gente. Chama mais um amigo para fazer parte aqui do canal Flamundi. Um beijo, fica com Deus. Mengão é show, mas Deus é a mais. Tamo junto, nação. E a chuvinha tá caindo. Bora!